Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus habite no coração de cada um de vocês e de vossas famílias também. Tive um tempinho fora aí, uns imprevistos, né? Que é normal. Tem ocasiões da vida da gente que tem mais imprevisto do que coisa certa. E hoje, irmãos, vamos falar de uma coisa inacreditável, impressionante. Já no livro de Salmos, o salmista fala de algumas coisas que estariam reveladas pelo apóstolo João apenas no livro de Apocalipse. Vamos lá então, um forte abraço para vocês e vamos ficar juntos aqui agora, em espírito e em verdade, tá bom? Que Deus nos abençoe. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de partilhar um pouco do pão da vida, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. O Senhor abençoe de forma muito especial a todos que aqui estão, a cada família representada, e nos ajude, Senhor Deus, a viver para o Senhor, com alegria, com felicidade e perseverança, até a Tua breve volta. Perdoe aqui os nossos pecados e a tudo te agradecemos, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá, irmãos. Salmo 73, um salmo profético. E olha que tremendo. O problema da prosperidade dos maus. Então, aquele que teme a Deus começa a observar as pessoas que andam na perversidade e começa a observar o progresso deles, tanto o progresso financeiro como a falta de preocupações, e parece que dá a impressão que tudo na vida deles dá certo. Vamos ver? Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom, para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, pouco faltou para que ele também seguisse o caminho da perversidade e abandonasse os caminhos de Deus. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge, como um colar, né? E a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, ou seja, falam com orgulho, né? Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, falam contra as coisas celestiais, né? Contra Deus. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que beba a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? As perguntas dos soberbos, né? Como Deus pode saber de alguma coisa? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Elevei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ou seja, a vida daquele que segue a Deus tem muitas provações, né, para aperfeiçoar nossa fé. Parece que somos castigados, né? E o mundo nos despreza, o mundo escarnece do cristão, né? Mas o fim dessas coisas é trágico, irmãos. O fim dessas coisas é trágico. Olha só, agora, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos.
Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ou seja, se ele pensasse em falar tal maldade, ele já teria traído a geração dos filhos dele. Por quê? Porque nós somos incumbidos de conduzir nossos filhos na luz do Espírito Santo, na luz de Deus, e ensiná-los a andar nos caminhos de Deus sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda. Olha só, verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Ou seja, ele compreender como é essa vida dos perversos e por que eles prosperam em riquezas, tudo prospera, ele achou pesado demais para ele. E entender também o fim destas coisas. Achei muito pesada a tarefa para mim, compreender esse mundo. Realmente, é difícil compreender esse mundo e compreender esse mundo por completo somente Deus. Mas vamos ver por que ele achou pesada essa tarefa para ele, compreender o caminho da perversidade e porque parece ser tão próspero o caminho da impiedade, o caminho da maldade. A resposta para isso está em Isaías 55, do 6 ao 13. Vamos lá? Isaías 55 está aqui. 55 está aqui. Do verso 6 até o 13 diz assim, ó. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque um dia a porta da graça vai se fechar, aí não tem mais como, irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perto de nós, lado a lado conosco e no mais profundo do íntimo do nosso coração por meio do Espírito Santo. Olha só. Deixe o perverso, a advertência de Deus, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus está disposto a perdoar a todos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Realmente, Moisés queria entrar em Canaã terrestre. Deus o impediu, só deixou ele subir no monte e ver a paisagem de toda a terra. E assim faleceu Moisés. O corpo de Moisés Deus arrebatou para ele. E qual era o plano de Deus para Moisés? Que Moisés entrasse na Canaã, na Nova Jerusalém celestial. Tanto é que Moisés apareceu na transfiguração ali com Jesus, né? Moisés, representando aqueles que morreram em Cristo. Elias, representando aqueles que estarão vivos na volta do Senhor Jesus, ali na transfiguração. Onde Deus enviou Moisés e Elias ali para passar informações preciosas a respeito da missão do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, hein? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, Deus tem grandes planos para nossas vidas na eternidade. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, ou seja, não voltam, né? A chuva que caiu, caiu. Não volta. Sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será minha palavra, ou seja, assim como a gente come e se alimenta dos alimentos da terra, assim será a palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, a palavra é viva e eficaz, né? É o que Jesus falou. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por ser espírito, tem a capacidade natural de gerar vida. E por gerar vida, somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo. Saireis com alegria, e em paz
sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Por que será memorial eterno? Porque isso vai interferir em toda a criação na eternidade. O reino prometido de Deus, essa terra restaurada, já sem pecado, e plenitude de Espírito a cada um de nós. Que maravilha, hein? Então, aquilo que ele parecia pesado demais para ele, Isaías explica aqui. Impressionante, né? Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele entra no santuário celestial e ali ele consegue ver o juízo de Deus e o fim dessas coisas, o fim dos ímpios. Tá certo? Até que entrei no santuário de Deus. Qual o santuário de Deus? Do terceiro céu. O Paulo fala sobre o terceiro céu, se não me engano, no livro de Coríntios. Santuário celestial de Deus. E atinei com o fim deles, o fim dos ímpios. Que coisa, hein? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. A que momento exato ele está se referindo a essa destruição? Quando a terra toda, já durante o transcorrer do decreto de morte, veio o decreto dominical, inicialmente como um boicote econômico. Só pode comprar e vender aquele que tem o número da besta. Aquele que não tem o número da besta e não está no comum acordo, no pacto mundial da guarda do domingo, do decreto dominical, esse não pode comprar e vender. Primeiro um boicote econômico, mas depois esse decreto de boicote econômico, de comprar e vender, ele se torna um decreto de morte. E quando se torna um decreto de morte, significa que a ferida mortal fora totalmente curada da besta que sobe do mar. Sua ferida está totalmente curada. E novamente, ela tem a supremacia papal. O apoio político dos governantes, dos reis da terra. Os reis vão de encontro até ela, né? E assim, irmãos, eles combinam um dia, hora, para aniquilar o povo de Deus. Aqueles que guardam realmente a verdade, inclusive o santo sábado do Senhor. Até do sábado eu sou o Senhor, Jesus disse. E quando eles estão ali prontos, muito próximos de efetuar esse trabalho e aniquilar o povo de Deus, de repente, irmãos, acontece a quinta praga. Escurece o sol, a lua, eles não dão seu brilho e a treva sobre toda a terra. Nesse momento, o íntimo dos ímpios são envolvidos no maior terror da história deste universo caído. Um grande terror toma conta deles, uma apreensão, e aquela escuridão tremenda vai fazer com que eles recuem. Eles vão recuar desse plano de destruir o povo de Deus. E com tamanho pavor e terror no íntimo do seu coração, mente e alma. Vamos ver? Está lá em Apocalipse, Apocalipse 16, o verso eu não lembro. Apocalipse 16 diz assim, ó. Quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Olha lá. Sobre o trono da besta. Né? Ou seja, os impérios, os poderes políticos, que são as bestas que apoiam
a besta que sobe do mar, que é Roma papal. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Olha só, angústia, né? E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, um grande terror, um pavor, e das úlceras que sofriam. Mas espera um pouco, as úlceras é a primeira praga, a primeira grande praga, o primeiro grande flagelo. É que essas pragas, irmãos, pelo que Apocalipse apresenta aqui, elas são cumulativas. A primeira praga é a úlcera. Quando cai a segunda, eu estou sofrendo o efeito da primeira praga ainda. E cai a terceira, eu estou sofrendo o efeito da primeira e da segunda praga. Cai a quarta, eu estou sofrendo o efeito da primeira, da segunda, da terceira praga. Ou seja, vai caindo as pragas e eu vou sentindo todas elas sobre o meu corpo. Que terrível, né? Que terrível. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. A partir daí, da quinta praga, não existe mais perseguição ao povo de Deus. Na mesma quinta praga, o céu se abre e a luz, a glória de Deus ali acende a terra e forma o arco-íris. Duas tábuas de pedra fechada. Duas tábuas de pedra fechada. De repente, uma mão gigantesca abre as duas tábuas de pedra e eles veem o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E ali eles podem conferir e agora ter certeza na consciência de que eles estão perdidos, de que eles fizeram a coisa errada, de que eles foram enganados pelos seus líderes. E a palavra de Deus fala por que eles foram enganados. Sabe por que eles foram enganados? Porque não amaram a verdade e não buscaram viver a verdade. E agora eles podem perceber que a guarda dominical é um grande engano. Porque lá na lei que eles estão vendo ali no céu, fala do Santo Sábado. Lembra-te do dia do sábado. Daí eles podem ter em sã consciência, de forma precisa, clara e cristalina, que o sábado que eles esqueceram em suas vidas é o memorial da criação e da redenção. Memorial da criação e da salvação. E que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. E ali eles veem que eles adulteraram a palavra de Deus e realmente estão perdidos. Eles se revoltam contra os seus líderes religiosos, contra os seus sacerdotes. E o império também se revolta contra a besta que subiu do mar, que é Babilônia, e destrói Babilônia. Come sua carne. E além disso, toma a Babilônia em meio ao fogo. Está lá em Apocalipse 17. Pode ver lá os textos. Eu não vou me alongar muito aqui. Tá? Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Primeiro 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eles tomam consciência, né, de que os 10 mandamentos falam para lembrar o dia de sábado e não o domingo. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Por quê? Porque eles têm sã consciência agora que eles estão perdidos. Como ao sonho, quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E quando que é esse total desprezo da imagem deles? No juízo final, quando eles são ali devorados pelo fogo e deixam de existir para sempre. E Jeremias fala que eles serão como cinzas na planta dos vossos pés, por causa do fogo que consumiu eles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me
comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Né? Antes ele não entendia essas coisas. Era irracional. Depois ele passou a entender. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tá vendo só? Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. No reino prometido de Deus, né? Na glória, o sábado eterno. No santuário, primeiramente no santuário celestial. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, ele se compraz de tudo isso, por enquanto, ainda aqui nesta terra. Ou seja, quem que revelava o Messias? Quem que revelava a Deus? O santuário terrestre. Tudo no santuário terrestre apontava a vinda do Messias. E assim, ó, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele se compraz na terra do Messias por meio do santuário celestial, por meio do santuário terrestre, aliás. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Né? Herança. Que herança é essa? Ele está falando do reino prometido, do sábado eterno, entrar nas 7 maravilhas da eternidade. Tá certo? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Que destruição é essa? Deus destrói? Não. Deus encolhe sua mão de misericórdia e permite que os maus frutos plantados caiam sobre vossas cabeças. A impiedade, a maldade. Entende? Junto com Deus temos vida, alegria, felicidade. Não é? Sem submissão a Deus, nós apagamos a nossa própria vida. Nós nos autodestruímos por meio do nosso coração enganoso, pequenino e pecador. É a nossa ruína. Agora, com Deus, o que ele faz? Ele abafa a maldade. E começa o trabalho de restauração das nossas vidas. E transformação. Ele transforma ódio em amor, transforma a guerra em paz e assim por diante. Ou seja, para que as coisas do Espírito vá prevalecendo sobre as coisas da carne. Que maravilha, né, irmãos? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Por isso, se perecem seguindo seu coração enganoso. Perecem no pecado. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Deus que destrói? Não, a pessoa que provocou sua autodestruição. Deus apenas deixa que o juízo faça justiça em meio às obras maléficas. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Ou seja, Deus é o meu refúgio. Em Deus eu coloco todo o meu coração, mente e alma. Confio nele. Nós precisamos confiar cada vez mais em Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Proclamar o Evangelho eterno. A saída de Israel no Egito. Que Deus que livrou um povo como Israel foi livrado no Egito. Não existe. Tá certo? E aqui fica esse salmo maravilhoso que fala até de coisas que na época nem havia sido escrito ainda pelo apóstolo João, que está lá em Apocalipse. E o meu desejo, a minha oração para você está aqui. Está aqui. Nós vamos ver aí lá em Romanos, lá no capítulo 16, o verso 27. Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aliás, é uma promessa também que existe lá em Mateus 28, né? Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui, algo similar, né? Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Um forte abraço.
Um beijão forte no meio do seu coração, com todo o carinho e um profundo respeito por cada um de vocês, tá bom? E até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Amém.